Henker que vive duas vezes. Capítulo 214. Pedra Filosofal, 7. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. Ion Wu acenou com a cabeça em compreensão. Se fosse Victoria, ela definitivamente seria de grande ajuda. Ela era uma maga rúnica amplamente conhecida em toda a torre. Além disso, ela foi uma das 5 melhores artesãs. Ela provavelmente tinha muito conhecimento em diferentes áreas. Então definitivamente seria útil na criação da Pedra Filosofal. E estamos lutando para colocar a fonte de energia dentro da Pedra Filosofal porque não existe um método específico para torná-la estável. Mas não haveria uma maneira de fazer isso com runas? Ela estava certa. No entanto, houve um único problema. Se possível, quero contatá-la também, mas ainda não sei onde ela está. Como eu faria isso? Após a comoção no 20º andar, Ion Wu procurou informações sobre Khan e Victoria, mas não fez nenhum progresso. Como ele encontraria Victoria em meio a tudo isso? Não tenho muita certeza, mas há uma maneira. O que? Há uma professora que ensinou feitiços para Victoria. Ela aprendeu magia rúnica sozinha, mas aprendeu feitiços com outra pessoa. Se Victoria estava tentando se esconder, é provável que ela tenha ido nessa direção. Ion Wu franziu a testa. Por que você não me contou isso antes? Eu não me lembrei disso até agora. Isso surgiu aleatoriamente na minha cabeça enquanto eu pensava em Victoria. Desculpe por isso. Sua ligação com Rebecca lhe dizia que ela estava dizendo a verdade. No entanto, parecia que havia algo que ela estava escondendo também. Mas Ion Wu não perguntou mais. Como ela era apenas um vestígio de seu antigo eu, suas memórias estavam confusas. Foi um alívio que ela fosse capaz de se lembrar disso agora. Além disso, Rebecca estava ligada a Ion Wu, mas não se abriu completamente com ele. Considerando como Rebecca e Victoria eram próximas nas 5 montanhas das penitências, parecia possível que Victoria tivesse dito a Rebecca o que ela faria em caso de emergência. Porém, Rebecca havia esquecido já que muito tempo se passou desde então. Onde posso encontrar esse professor? No momento em que Ion Wu ouviu a resposta de Rebecca. O que? Ion Wu torceu o nariz. Então você está dizendo que há um grande feiticeiro aqui. Eu não posso acreditar. Haha, é muito bom aqui. Qual é o problema? Uau, ei, olhe isso. É incrível. Olhe para suas curvas. Você quer morrer? Edora estreitou os olhos para Fante. Mas Fante simplesmente se afastou dela e olhou ao redor. Na área onde a noite caiu, havia prédios vermelhos e, na frente deles, havia mulheres que usavam roupas bastante reveladoras. Onde eles estavam era um bairro de entretenimento bastante famoso. Havia todo tipo de prostituição, boates e até drogas. Claro, Edora não se sentia confortável aqui. Embora dissessem que havia lugares para as mulheres também desfrutarem, ela não gostou. Eles eram muito diretos e incivilizados. A rua cheia de todo tipo de desejo era desagradável. Mas ainda assim, a razão pela qual ela veio aqui foi por causa de uma pessoa. Edora olhou para a pessoa que estava indiferente ao seu lado. Ion Wu estava usando sua máscara preta, com uma postura descuidada. Foi por causa de seu corpo tonificado ou de seus olhos firmes? Algumas mulheres olharam sedutoramente para Ion Wu, e outras até agarraram suas mangas. Mas Ion Wu não se mexeu. Ele apenas os afastou como se fossem irritantes. Com o passar do tempo, mais pessoas se reuniram, divertindo-se com sua reação, mas Ion Wu permaneceu ali firmemente. Embora Edora achasse um alívio que Ion Wu fosse assim, ela cerrou os dentes pensando na pessoa que estava atrasada para o encontro prometido. Na verdade, esse tipo de ambiente não era desconhecido para Ion Wu. De volta à África, os soldados que trabalharam sob seu comando gostam de liberar a tensão de várias maneiras. Estando no comando deles, ele também ia com eles, mas nunca gostou muito. Na época, ele estava namorando alguém e não entendia por que as pessoas gostavam disso. Seus subordinados perguntaram a Ion Wu se ele era puritano, mas Ion Wu não se importou. Mas, por outro lado, isso não significava que ele se sentisse desconfortável, como Edora se sentia. As pessoas viviam todos os tipos de vidas. Como outros lugares, este também era apenas um lugar onde os humanos viviam, e Ion Wu não se importava muito com isso. Ele só estava interessado no fato de que havia um feiticeiro em algum lugar por aqui. Um feiticeiro. Já fazia quase um ano desde que Ion Wu entrou na torre. Durante esse tempo, ele conheceu inúmeros jogadores, mas nunca um feiticeiro. Era assim que um feiticeiro era raro, mas também porque sua área de magia era apenas uma pequena parte do campo. A maioria das pessoas considerava a feitiçaria como uma categoria de magia. Mas esse era um assunto sobre o qual os feiticeiros e mágicos discutiam frequentemente. Os mágicos obtêm sua magia do fluxo de mana, mas os feiticeiros emprestam seu poder de seres espirituais. Foi por isso que os mágicos menosprezaram os feiticeiros, dizendo que eles eram apenas servos que não podiam fazer nada sozinhos, e os feiticeiros desprezavam os mágicos por não serem capazes de ver o verdadeiro valor do seu poder. Havia diferentes tipos de feitiçaria, mas o princípio de tudo era que eles tomavam emprestada a força de seres espirituais. De certa forma, existiam apóstolos semelhantes, que tomavam emprestada a força dos deuses, ou magos negros, que assinavam contratos com os demônios, mas também era diferente.
Apóstolos e magos negros eram um tanto limitados, mas os feiticeiros emprestavam sua força de todos os tipos de seres. Houve casos em que eles usaram o poder de seres que não eram deuses ou demônios também. No entanto, como não estavam vinculados a apenas um lugar, também tinham limites claros e era difícil para eles transmitirem o poder através das suas famílias. Além disso, foi difícil ter sucesso. Quase não havia feiticeiros vindos de uma família de feiticeiros. Se fosse a pessoa com quem Victoria aprendeu, Yon-woo deveria ter ouvido falar deles pelo menos uma vez também, mas o problema é que ninguém lhe veio à mente. Quem é? Claro, poderia ser alguém que ele ou seu irmão não conheciam. A história da torre foi longa, havia inúmeras pessoas qualificadas. Porém, se realmente fosse alguém que morasse aqui, como Rebecca disse, era provável que eles tivessem uma personalidade difícil de lidar. Então ele teria que ter um cuidado especial. E parece que as pessoas começaram a adivinhar quem eu sou. Os clãs grandes provavelmente ouviram que ele havia deixado a aldeia da tribo de um chifre. Ele não precisava ser cauteloso com eles. Mas também não havia razão para ficar preso a eles. Só então. O que é isso? Acho que são eles. Fante e Edora voltaram seus olhares. De longe, uma multidão de pessoas avançava sobre eles. As prostitutas irritantes que vagavam por Yon-woo fugiram freneticamente. Os servidores e os clientes baixaram os olhos para o chão e foram para outro lugar. As expressões de Fante e Edora ficaram estranhas. Eles não esperavam que o barulhento distrito de entretenimento de repente ficasse tão frio. Parecia que aqueles caras estavam no comando deste lugar. Você veio? Mas os mesmos caras estavam ocupados fazendo reverências diante de Yon-woo. A vigília noturna. Depois de serem derrotados por Yon-woo há algum tempo, eles se tornaram seus cães de caça. Yon-woo sorriu, olhando para o líder do clã Bicester e os caras atrás dele, com os braços ainda cruzados. Parece que seu grupo se tornou maior. Apenas o suficiente para passar. Bicester estava tentando apaziguar Yon-woo caso ele dissesse algo estranho. Com subordinados excepcionais, ele era tratado como um rei neste distrito. Mas Yon-woo ainda era muito assustador para ele. E depois de descobrir que a comoção no 23º andar estava centrada em Yon-woo, o cara na frente dele parecia um monstro agora. Mas Yon-woo apenas falou como se não se importasse com o olhar de Bicester sobre ele. O que eu pedi? Encontramos o local. Mas o lugar que é um pouco. Bicester hesitou em falar. Assuma a liderança. Mas Yon-woo apenas assentiu. Bicester fechou os olhos com força, sabendo que não havia mais nada que pudesse fazer. Me siga. Quando Bicester assumiu a liderança, o movimentado distrito de entretenimento se dividiu como o Mar Vermelho de Moisés. Yon-woo e o outro o seguiram silenciosamente. Como você conhece essas pessoas? Coisas aconteceram. Edora perguntou cuidadosamente, mas Yon-woo simplesmente evitou a pergunta, pois não era fácil de responder. O local para onde Bicester os levou foi o prédio que mais se desenvolveu no bairro. Parecia que Bicester os havia avisado com antecedência, porque os trabalhadores na porta sussurraram nos ouvidos de Bicester quando chegaram lá. A pessoa que você perguntou está esperando no 8º andar. O 8º andar era o topo do edifício. Bicester alugou o prédio inteiro. Yon-woo disse ao seu grupo para esperar um pouco e subiu as escadas até o 8º andar. Mas este lugar parecia um pouco diferente do resto do distrito de entretenimento. Todos os trabalhadores eram homens, jovem e bonito, e tudo com aspecto florido. E havia um cheiro forte de drogas vindo de algum lugar, tornando o ar pesado. O cheiro piorou à medida que ele subia e, ao chegar ao 8º andar, achou que seu nariz fosse apodrecer. Kwang. Yon-woo abriu a porta com aborrecimento. Ele só pensava em procurar Victoria e voltar. Bicester já havia avisado que estaria lá, mas parecia que eles não se importavam. Em vez disso, foi pior do que ele esperava. Havia uma mulher dormindo abraçando lindos meninos e meninas que pareciam ter apenas 10 anos. E havia apenas um roupão enrolado em seu corpo. A fumaça continuou a sair de algum lugar e a sala estava enevoada. Yon-woo estreitou os olhos. Ele se lembrou de Hanbin do 16º andar. É uma bagunça. Por quê? É um banquete para os meus olhos. Hehehe. Han Yeong falou sobre sua insatisfação, concordando com Yon-woo. Por outro lado, Shannon continuou rindo olhando as curvas da mulher. Yon-woo pisou no chão. Kung. Ao fazer isso, o poder mágico inundou, sacudindo todo o edifício. A vela de onde vinha o raio quebrou e as pessoas que dormiam profundamente acordaram. Quem é você? As mulheres se levantaram fracamente. O roupão deslizou para baixo, mas ela não pareceu se importar. Seus olhos sedutores olhavam Yon-woo de cima a baixo. HNG. Eu particularmente não tenho um fetiche por máscaras. E eu não liguei para você. Isso é por conta da casa? Bem, parece que você tem um corpo bonito, então vou aceitá-lo desta vez. As mulheres sorriram e deram tapinhas no chão ao lado dela. Seus olhos estavam turvos por causa das drogas, mas isso aumentava seu charme cativante. Ela tinha um feitiço de sedução? Yon-woo sentiu uma vontade repentina de correr em direção à mulher.
Sentir a pele dela contra a dele e jogá-la no chão. Seu aborrecimento com as drogas se transformou em desejo instantaneamente. Ele queria extinguir sua fúria com calor. O traço, sangue frio, mantém você equilibrado. Você ganhou resistência à sedução. Você ganhou uma forte imunidade ao feitiço. Mas o feitiço foi desfeito por sua característica, e os olhos da mulher se arregalaram. Você é Anastasia, certo? Você me conhece? Estou procurando por Victoria. Aquele momento. Huak. Os olhos embaçados de Anastasia brilharam com intenção assassina, e a fumaça no ar de repente se transformou em criaturas estranhas. Eles correram em direção a Yeon-woo com os dentes afiados à mostra. Foi tudo tão repentino. Mas Yeon-woo esperava muito, então ele ativou a habilidade que havia preparado de antemão. A terceira alma. 72 Bian Biuk. Almas saíram de sua pulseira negra e formaram uma parede. Com um Bian adicionado em cima disso, a parede era resistente. Graças ao seu treinamento contínuo, mesmo enquanto pesquisava a pedra filosofal, o forte ataque mágico não foi capaz de perfurar sua parede. Mas Anastasia apenas bufou, como se isso não importasse, e baixou as mãos com força. Ao fazer isso, a fumaça se acumulou para criar uma grande espada e caiu no topo da cabeça de Yeon-woo. Foi para cortar o muro de almas que Yeon-woo fez. Circulando seu circuito mágico, Yeon-woo também puxou sua baioneta mágica. Ele já estava irritado com a sedução e as drogas. Ele não gostou de como ela o estava atacando só porque ele perguntou sobre Victoria. Ele estava planejando suprimi-la primeiro. Quang. Com uma grande explosão, todo o oitavo andar foi levado embora. O ataque foi alterado para não varrer os lindos meninos e meninas, mas ele não pôde evitar explodir o teto do oitavo andar. Acima da poeira que flutuava no ar, Yeon-woo e Anastasia voaram e pousaram nos telhados de diferentes edifícios. Haa! Yeon-woo abriu suas asas de fogo e envolveu o fogo sagrado em torno de sua baioneta mágica. Então, ele olhou carrancudo na frente dele com o rosto enrugado. Sua mão ainda tremia. Isso significava que ela era uma jogadora habilidosa. Anastasia também estava olhando para Yeon-woo de cima com seu lindo rosto. Mas à medida que seu roupão flutuava no ar, revelando a linha de seu corpo, isso aumentava sua atmosfera sexual. Atrás de Anastasia, a fumaça se reuniu para criar uma grande figura. Era uma sombra com dezenas de metros de comprimento. Tinha 4 patas e parecia uma raposa com 9 caudas. Era um gumirro. De todas as bestas lendárias, foi a mais poderosa. Anastasia estava pegando emprestado o poder do gumirro ou ela era o próprio gumirro? Ele não sabia, mas a energia monstruosa do gumirro estava se misturando aos feitiços de Anastasia. A atmosfera estremeceu e Yeon-woo estava se preparando para algo que ele não conseguia ver. Bem quando Yeon-woo estava se perguntando se deveria revelar sua forma de dragão. Vocês dois, parem. Só então, algo aconteceu entre eles. Quando a sombra se abriu, Victoria saiu gritando. Por um momento, Yeon-woo não foi capaz de reconhecê-la. Seus cabelos brancos e olhos escuros. E ela tinha um corpo mais fraco e uma voz rouca. Victoria parecia pior do que quando se separaram nas 5 montanhas das penitências.